Fala galera, tô dizendo, beleza? Minha coluna de jogada 10 de Flamengo 3, Santos 2 começa agora. Flamengo vence o Santos, faz 3-0 no segundo tempo, toma um susto no final, mas faz uma vitória importantíssima, porque acabou de acabar o jogo em Mirassol e o Mira venceu o Palmeiras por 2-1. Estamos no campeonato, hein? Você que tinha desacreditado, assim como eu, que estava desorientado, digamos. O Flamengo vence e vence e vence e está com a mesma pontuação do Palmeiras. Pega o Sport na próxima semana, com o time todo desfacelado, é verdade. Sem Arrasca, sem Bruno Henrique, provavelmente, enfim. Sem Carrascal, data FIFA, né? Acho que sem 7 ou 8 jogadores, o Palmeiras também. Só que o Palmeiras pega o Santos também, com o time todo cacaretado. Então, vamos analisar isso depois com calma, mas primeiro vamos ver como é que o Filipinho trouxe o Mengão para campo. E aí, de novo, aquela dúvida, singela dúvida entre nosso querido amigo Emerson Royal ou Varela, mas ele veio de Varela, então vamos lá. Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, De Arrascaeta, Carrascal, Lino e Bruno Henrique. Esse é o time do Filipinho. O Filipinho inicia com essa galera. E o Flamengo tem uma dificuldade muito grande no primeiro tempo, principalmente pela marcação do Santos. O Santos, apesar de o Flamengo ter domínio do jogo, o Santos vem com uma linha de 5, com o Neymar um pouco mais solto ali na frente, e com 2 caras espetados para buscar o contra-ataque. O Flamengo não estava conseguindo quebrar a barreira, né? Tava bem difícil, de fato. E aí, só que, meu amigo, o Flamengo, né? Com 4 minutos, o Carrascal quase teve uma chance do lado esquerdo. O Bruno faz uma boa jogada do lado esquerdo, ganha, toca para trás. O Carrasca dá uma varada. 4 minutos, a bola pega a malha do lado aqui do goleiro, do lado de fora. E aí o Flamengo segue tentando dominar, mas com muita dificuldade, principalmente nos erros de passe. Foi muito errático no primeiro tempo, e não só, principalmente De La Cruz, né, na meia ali de volância, mas digo no cômputo geral do primeiro tempo. Muito errinho de passe, sabe? O Arrascaeta, mais ou menos, tentando, rodando bastante, tentando dar opção e ajudar na armação, mas principalmente os meios eu achei bem mal no primeiro tempo, sabe assim? O De La Cruz foi muito mal, assim, errou tudo que tentou, tudo, assim, passe do ladinho não digo, mas aquele passe que ele tenta dar aquela quebra de linha sempre errado, e assim, em alguns momentos deu uns contra-ataques pro Santos, é porque o Santos realmente não levou perigo, assim, no primeiro tempo, teve um contra um alguns momentos nos contra-ataques, mas todos o Flamengo ganhou. Pulgar também achei muito lento no primeiro tempo. Achei que, sabe, parecia um pouco o Everton Araújo, que recebe a bola, segura demais antes de soltar. E o Pulgar me pareceu isso. E o primeiro tempo parecia que estava se arrastando, né? Assim, o Flamengo sem muita chance clara. Só que aos 36, num escanteio, e aí era até uma chance boa de gol, antes até na jogada, né? Acaba uma tentativa de cabeçada do Danilo, o Brazão acaba socando e errando, e acaba o Flamengo tenta chutar, bate e sai. E aí tem uma reclamação que seria falta nele e tal, pra mim não foi, a gente nem chegaram a bater, na verdade, achei que o Brazão saiu meio atabalhoado, ele cai até estranho, mas enfim, escanteio. Foi escanteio? Foi escanteio. E a bola viaja, né? Tem uma bateção, assim, o Brazão tenta socar, bate no João Schmidt, alguma coisa assim, nos jogadores ali, bate, tudo volta pro Léo. O Léo bate meio que, né, dando a bola bate ainda no menino lá que eu não sei quem é, do Santos, ela vai no ângulo, certinho. O Flamengo faz 1-0, um jogo que tava difícil, assim, né, assim, o Flamengo com dificuldade de furar ali a zaga, mas, assim, um primeiro tempo muito errático. Gostei do primeiro tempo, principalmente do Lino. O Lino sempre Lino e o Bruno Henrique, sempre muito acionado. E tava ganhando praticamente todas ali. Eu acho que ainda falta um pouquinho daquela gana de bater para gol, assim. Eu acho que ele tá conseguindo voltar a recuperar a confiança. Foi bem no primeiro tempo também. E o nosso querido Léo Pereira, que um absurdo, tem jogado uma barbaridade.
Mas ainda assim, o Flamengo foi pior do que vem jogando. Achei assim, errando bastante. E aí a falta que o Jorginho faz, mas eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Segundo tempo inicia, o Flamengo inicia muito melhor, mas muito melhor que o Santos, assim. E aí é o que eu digo, né? O Vojvoda, aí eu vou perguntar pro meu querido Falseta e a galera que conhece mais futebol, mas assim, a sensação que me dá é que o Santos falou assim, não, vamos tentar dar uma bafa para dificultar a saída. E aí, cara, o Flamengo faz uma jogada que é muito parecida com a jogada do gol que o Flamengo fez contra o Palmeiras, mas não pelo meio, assim, que o Pedro faz a parede e toca para o Rasca vindo cruzando, né? É uma jogada parecida. Na verdade, o Danilo vem uma troca de passes ali com o time do Santos praticamente todo lá na área. Ele vem, deriva por meio, faz um passe para o Arrascaeta, o Arrascaeta de prima. Cara, ele é absurdo, cara. Que ano do Arrascaeta. Ele de prima acha o Carrascal sai do nosso campo. Eu falei, cara, ele tem essa fama de bicar tudo para fora, de chutar mal, ele dá uma varada, né, entrando na área sem nenhuma chance. O Bruno já estava esperando o passe. O Flamengo faz 2-0 e aí domina a partida completamente ali, né? Tem uma jogada, e aí o Arão, ele começa a mexer no time e bota coitado do Arão, mesmo. O Arão correndo atrás do Bruno Henrique, correndo atrás do Lino em alguns momentos, correndo atrás do Carrascal quando caía pelo lado ali. E aí uma jogada, a bola me tira pro Bruno, o Bruno recebe na frente, o Arão já vem para dar por baixo, ele dá um totó, aquele famoso totozinho que ele dá para pegar, para ele receber, ele recebe a falta dentro da área pênalti, assim, muito claro, mas muito claro, assim. O juiz estava, sei lá, 3, 4 metros. E aí ele não dá. Eu falei, ué, cara, não é possível que ele disse que pegou a bola. Eu falei, cara, não é possível que ele não viu isso, cara. Todo mundo viu, tudo bem que eu tava vendo da televisão, mas assim, cara, pô, da posição que ele tava, não tem como ele não ter visto. É bizarro, ele teve que ir no VAR. Aí o VAR chamou, foi lá, viu, deu. A Rasca bateu bem. Só que aí, meu amigo, tirou demais do Brazão, que é um baita goleiro, isso aí não tem jeito. A bola acaba explodindo na trave, voltando e sai. Logo depois, ele bate o escanteio, ele quase faz o gol olímpico. Coisa de maluco, cara. E o Flamengo desanda a perder chance, sim, né? Boas chances, né? Boas jogadas, jogada do Lino do lado esquerdo ali, pô, troca de passe com a Arrasca, tem jogada com troca de passe do Arrasca com o Léo Pereira cruza para trás, os caras tiram. E aí, cara, sai o terceiro. O terceiro é uma genialidade. Não, mas a gente fala do terceiro, né? O Flamengo mudou, né? Antes até do pênalti, né? Falei do pênalti, foi antes. O Flamengo aos 24. Aos 24, um pouquinho antes, né? O pênalti foi batido aos 22, acho que aos 20 sai o Carrascal e o Nico muito mal. O Carrascal um pouquinho abaixo, tá? Mesmo fazendo gol, achei ele um pouquinho abaixo do que ele vinha jogando nos outros jogos. Sai eles dois, entra o Luiz Araújo e Saul, e depois faz uma outra. Aí, bom, e o jogo segue. E aí o Flamengo continua mandando na partida, o Santos já parece que com o pneu arriado, e aí, cara, é aquilo, né? O cara bota o Neymar, que é um cara que não tem condição física mais para correr, ou, enfim, como os jogadores estão correndo hoje, sabe? Assim, até um pouco triste pelo jogador que ele foi, assim, né? Você vê que tinha alguns lances que ele conseguia fazer um drible, uma metida de bola, um passe, ele, tem categoria, é craque. Só que você vê que já não dá mais, assim, você vê que o cara fisicamente não tem mais como. Aí, bom, enfim, aí aos 34, não sei porque eu falei dele, mas enfim. Aos 34, o Flamengo seguia, como eu falei, seguia, o Santos parecia pneu arriado. Aos 34, o Filipinho tira o Samuel, que fez um bom jogo, tá? Pra mim, fez um bom jogo. É muito bom você ver que tá recuperando, fez um bom jogo contra o São Paulo, né, novamente. Fez gol, inclusive, esse ele fez um bom jogo, entra o Cebolinha. E aos 36, sai o terceiro gol do Flamengo. O Bruno Henrique é absurdo, né, cara? Assim, é um cara que é muito decisivo ainda e, porra, cara, a gente provavelmente vai ficar sem ele, porque ele vai ser julgado o recurso amanhã e provavelmente deve pegar confirmar o gancho de 12 partidas. Então provavelmente vai ficar fora dos jogos do Brasileiro. Mas assim, o que cresceu o BH nesses jogos, né? Contra o Sport, fez 2. Hoje, cara, fez um gol e é um gol de inteligência, né? Você vê, o cara tá ligado no jogo. O Cebolinha tava marcando ali um menino, que eu esqueci o nome dele.
ele deriva pro lado, toca pro meio da área. Cara, essa cruzada no meio da área, pega a zaga meio saindo. Bruno Henrique veio igual um foguete, dribla o brasão, toca, faz. 3-0. É fatura decidida, pô. O time do Santos com o pneu arriado. E aí, cara, acontece uma coisa muito louca, porque o Flamengo já tinha tirado o Arrasca já também, né? Tirou o Arrasca logo depois também, entrou... Quem foi que entrou que eu não lembro agora, meu Deus? Entrou Everton Araújo. Ah, não, nesse momento, né, que saiu o Samuel Lino e saiu o Arrascaeta, entra Everton Araújo e o Cebolinha. Ele tenta meio que reforçar a meia, né, até empurra um pouco o Saul um pouco mais para frente para fazer a meia ali. Eu sei que o Flamengo dá 2 moles, os 43, gol do Santos lá, que eu não lembro quem fez, não importa. E depois de 45, logo depois, saiu a bola, um gol do Santos. Falei, caraca, sabe assim, o Flamengo dá 2 moles assim, sabe, parecia, assim, é complicado, né, porque, pô, o time meteu 3-0 com a fatura decidida. Pô, os jogadores já, tipo, meio que arriaram, só que o Vojvoda botou uma galera com mais gás e os caras botaram sangue. O menino, filho do Robinho, lá entrou, fez 2 jogadas. Ele deu um foguete no travessão, a bola voltou. Isso aqui é um bate-rebate, um gol. E depois uma jogada meio que de fundo, meio perdido. Aí deram pro menino de novo, ele dá um chute. O Rossi dá uma paçocada, assim, uma espalmada, que era para ter pego a bola. O menino, o cara cruza e o Lautaro faz 3-2. Eu falei, caramba, cara. E aí foi um desespero esses últimos 5 minutos, que ele deu 5 minutos de acréscimo. Desespero assim, o Santos também não ameaçou, mas o Flamengo foi até inteligente, né, soube segurar a bola e tal, mas sabe, desnecessário, assim, sabe? E o Felipe na coletiva dava para ver pela cara dele que ele não gostou nada disso, mas enfim. E aí que sirva pro Flamengo também, não pode baixar a guarda. Ele falou, cara, nesse nível aí, sabe, assim, no Campeonato Brasileiro, que, pô, com times aí querendo o Santos, pô, praticamente ali brigando para não ficar no rebaixamento, o que vai... E aí depois eu falo que esses 2 gols podem até ter sido bom para dar moral pro Santos jogar contra o Palmeiras, que vai pegar agora o Palmeiras, agora na data FIFA, no jogo atrasado, a gente pega o Sport. E aí acaba o jogo, o Flamengo vence, uma vitória muito importante, e aí com a derrota do Palmeiras tá igual, e aí tá pela vitória, ou seja, qualquer desvio de pontuação agora é primordial, o Flamengo tá igual. O Palmeiras pega o Santos na Vila, o jogo duro, o Santos precisando da vitória, com um monte de desfalque, muito desfalque, não tem muita gente, cara. Os principais jogadores, Vitor Roque, Flaco Lopes, Andrés Pereira, enfim, uma galera, vai ficar sem uma galera. E o Flamengo vai pegar agora, pega o Sport também fora de casa, mas que é um outro tipo, acho que já tá rebaixado, praticamente com 7 a 8 desfalques, né? E aí, cara, o Flamengo vai ter que ganhar o jogo. E aí o Palmeiras vai sofrer lá, não tenho dúvida, né? Na Vila, o Santos precisando de ponto. Cara, uma chance grande do Flamengo terminar a rodada do dia 15, né? Que é aniversário do Flamengo, líder do Brasileiro, com chance de ser campeão. Para quem dava, eu dei em alguns momentos, né? Sinais de que tinha largado mão. Confie no Flamengo, mais até do que eu, porque eu tenho esses rompantes ali, principalmente eu brinco sempre que depois dos jogos, né? Eu brinco que tem que me ignorar por 6 horas depois de derrotas ou resultados ruins do Flamengo, eu fico insuportável. Aí vai skin torcedor maluco, e aí destilo todo o meu veneno, dura 6 horas, depois eu volto todo consciente e faço normalmente a minha prestação de contas aí, né, minha coluna e minhas opiniões. E o Flamengo tá vivíssimo no Brasileiro, quem diria, né? E aí o Palmeiras tem aquela... e é algo que o B10 e o Simões, que eu tava vendo um pouco antes aqui, o canal deles, estavam falando, o Palmeiras fora de casa sofre muito, né? Em casa não, em casa é um rolo compressor, mas fora de casa tem sofrido. E mais uma vez, né? O Mirassol é um time muito bom e que em casa, meu amigo, é uma loucura. O Flamengo pega o Mirassol lá na última rodada. Espero que quando a gente for para lá já tenha decidido pro bem ou pro mal. Espero que pro bem, obviamente. E vamos dar nota aí pros jogadores, porque assim, a vitória é importante, tal, mas principalmente no segundo tempo, né? O Flamengo até o vacilo, até quase o final do jogo, mas segundo tempo muito bom, primeiro tempo mais ou menos para mal, assim. Então vamos lá, Rossi, cara, pela paçocada, eu ia dar 7, 7,5, assim, se ele não tivesse errado nada, assistir o jogo.
Mas, cara, aquela espalmadinha ali não pode, amigo. No nível de goleiro desse tamanho não pode. 5. Varela, cara, achei um pouco abaixo também. O jogo todo, assim. Pô, cara, pode ser. E é aquilo que o B10 falou lá, pode ser até algo que o Felipe até pediu, entendeu? Segura mais, fica mais e tal. Mas acho que tá muito, sabe, muito burocrático, muito passe para trás, passe pro lado, passe para, sabe, sem muita, como é que eu vou dizer? Sem muita objetividade, assim, enfim. Então vou dar pro Varelinha aqui 5,5. Cara, Danilo, o pessoal falou que jogou mal, jogou bem. Eu achei que jogou ok. Eu achei que teve um vacilo dele só no gol, no segundo gol. Ou no primeiro gol, talvez. Um dos dois. Mas assim, eu acho que no cômputo geral, cara, eu acho que ajudou. Inclusive o passe pro gol do Carrascal é dele pro Rasca, pra ele dar de primeira. Então vou dar aqui 6,5 pro Danilo. Pro Léo, cara. Léo é um dos melhores da partida, se não o melhor. Jogadoraço, tá jogando um fino da bola, cara. E é importante. Eu adoro o Danilo, assim, acho o cara fantástico. Mas é muito importante que a gente tenha a dupla Leléo na final da Libertadores, além pro brasileiro também. O brasileiro ainda dá pra você botar o Danilo e tal. Mas acho que na final da Liberta ele tem que estar Leléo, cara. E o Léo Ortiz estava lá hoje, né? Tem que ser ele, não tem jeito, né? Mas Léo Pereira hoje 8,5. Cara, então, Lucas, eu assim, cara, a gente precisa muito do Alexandre, cara. Eu acho que o Ayrton Lucas tem bons jogos muito ruins. Hoje, de novo, pra mim, assim, também burocrático pra caramba, sabe? Pô, aí tem momento que ele tem que passar, ele segura, tem momento que ele segura, que ele tem que segurar, ele passa, assim. Cara, não curti muito, mas vai ganhar um 5,5. Cara, o Eric, eu hoje, assim, eu acho jogadoraço, né? Eu hoje, mas achei que ele abaixo, assim, achei ele, pô, lento, sabe? Parecia, tanto, pô, é só lembrar o jogo do São Paulo também, aquela, pô, você chuta, eu chuto, meio que, não sei o que tá rolando, mas assim, não que, mas é um cara que, principalmente no primeiro tempo, achei ele, assim, muito errático junto do De La Cruz, vou dar 5,5 também pro Eric. Pro De La Cruz eu vou dar, é o pior jogador pra mim em campo, disparado, errou tudo, vou dar 4. Pô, vem de uma partida excelente contra o Sport, eu acho que pode ser dessa coisa do ritmo mesmo, né, cara? Ainda tem. E ele tem esse negócio do joelho, então, pô, tem que. Mas enfim, vai receber 4. Cara, o Arrascaeta, um primeiro tempo ok e o segundo tempo excelente, né? Então vou dar 8 pro Arrasca. O passe absurdo, absurdo que ele dá. Ele é genial, né, cara? Ele tá numa fase de carreira, assim, de vida, cara, que, porra, meu irmão, o passe que ele dá pro Carrascal é absurdo. Alguns lances passe, alguns lances dele, assim, cara absurdo, vai ganhar 8. Carrascal, cara, eu achei um pouco abaixo do que ele normalmente tem sido. Assim, você pega os, sei lá, 5 jogos atrás, ele vem, assim, sempre indo muito bem nos jogos, assim. Sabe? Você não vê ele mal, você vê ele um cara participativo pra caramba. Ele fez gol, pô. Difícil dar menos de, sei lá, de 8 pra um cara que fez gol, mas eu achei ele, no conto geral, achei ele menos participativo que o normal, sabe? Não sei também. Aí, de novo, pode ter sido solicitação do Filipinho, de repente ficar mais e tal, né? Mais ali do lado e tal. Ele até caiu em alguns momentos ali trocando com a Rasca, mas achei ele um pouquinho abaixo do normal dele. Vou ganhar 7,5. Carolino, gostei muito assim do jogo. Acho que tá recuperando. Acho que ganhou praticamente todos os duelos, se não todos. Acho que ainda falta um pouco de. Pô, cara, sabe chutar gol, ele depois deu um chute meio rapa-bosta, assim, o goleiro pegou até tranquilo o Brasão. Acho que tá faltando um pouco dessa, né, ele fez um golaço, inclusive, contra o São Paulo, mas um pouco dessa, sabe, vamos, né, achei ele, vou dar 7 pro Lino, mas achei bem, assim, achei um jogo bom, 7,5, vai, 7, não, 7,5 pro Lino. Cara, e o Bruno Henrique é o Bruno Henrique, né, cara? É aquele jogador que você pode confiar a qualquer momento. E aí, cara, ele tem 2 jogos, uma pena, ele deve ficar fora esses jogos aí no Brasileiro, acho que pode a Libertadores. Mas, cara, é um cara que cresceu muito esses 2 jogos aí, né? E a gente vai ter que se ligar como é que a gente vai fazer, porque eu espero que o Pedro tenha condições de jogar a final. Acho que vai ser importantíssimo, porque se. Ah, não, o Bruno acho que pode, né? Se puder, menos mal. Mas assim, é um cara que, pô, cara, fez 2 contra o Sport, fez 1 hoje, né? E poderia ter feito mais, inclusive, sofreu pênalti. Partidaça do Bruno, para mim, 8. Cara, e assim, eu acho que no restante, não vou dar nota, porque não jogaram tanto, né, cara? É difícil. A galera que entrou, Saúl,
eu acho que ainda a contusão, desde a volta da contusão, ainda acho que tá um pouco, não sei se tá lento, não sei o que tá rolando. O Jorginho faz uma falta absurda, isso é fato. E aí se reflete um pouco dos gols que o Flamengo tem tomado desde a saída dele. Né? Tomou 2 contra o São Paulo, 2 contra o Palmeiras, tomou hoje 2 de novo, enfim. O Felipe não tá satisfeito, ele falou isso na coletiva, inclusive. Mas tem muito a ver com a falta do Jorginho, eu acho, sabe? Jorginho, além de jogar muita bola, ele dá muita. Ele ajuda muito de orientar posicionamento e tudo mais, né? Mas assim, feliz com o Flamengo vivaço no brasileiro, perdão. 68 para os dois, agora tá realmente igual, e aí é uma vitória, né? O Palmeiras tem uma vitória a mais, se eu não me engano, né? Ou enfim, tá com mais vitórias que o Flamengo. E é isso, e estamos na briga e vamos confiar que de repente, quem sabe, né? Vem 2 títulos aí, pô, seria espetacular. Um ano pô, era muito promissor pelo que o Flamengo vinha jogando, agora tem oscilado um pouco natural. E aí dá pra ver que o Palmeiras também oscila, enfim. Mas é uma pontuação absurda, 68 pontos agora, faltando 6 rodadas ou 7, é coisa de doido, cara. Sabe assim, e é muito bom ver o Flamengo brigando e brigando, é o que a gente quer sempre, né? Vamos torcer. Tem festa do Flamengo dia 15, 130 anos. O pet é lindo, né? O pet hoje no manto, cara. Eu vou acabar tentando achar, mas aí eu vou tentar botar também os pets da Libertadores, como eu faço sempre com o final. Então, pô, eu não sei, eu não tô querendo gastar dinheiro agora com o manto. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas enfim. Muito feliz aí com a vitória, feliz agora com o Mirassol. Já tem uma promessa que se a gente bater campeão, eu vou comprar uma camisa do Mirassol com o King Naldo atrás. Vou botar King Naldo, parece que jogou muito hoje, né? Contra o Palmeiras, inclusive. Beleza? Você vai colando jogada de pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado. Até Flamengo Esporte, né? Que se Deus quiser, se Zico quiser, estaremos assumindo a liderança brasileira. Beleza?